Boa tarde e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Unipar. Hoje estão presentes conosco Maurício Russomano, diretor-presidente, e Christian Schnitzlein, diretor financeiro e de Relações com Investidores e equipe de RI. Este evento está sendo gravado e a apresentação pode ser acessada pela plataforma MZIQ e pelo site da companhia no endereço www.ri.unipar.com. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O áudio deste evento estará disponível no site da companhia após seu encerramento. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Os participantes poderão registrar via webcast perguntas para a Unipar, que serão respondidas ao longo da sessão ou após o término da conferência pela equipe de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Unipar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unipar. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unipar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Maurício Russomano, que iniciará a apresentação. Por favor, Maurício. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Unipar. Nossos resultados financeiros e operacionais nesse período foram muito positivos. Mas antes de entrar no detalhe de cada índice, vou apresentar o contexto setorial global que impacta diretamente as variáveis comerciais de demanda e preços nos mercados. E essas foram muito relevantes no primeiro trimestre de 2022. No slide 2, o segmento químico, o que vimos foi uma oferta restrita de produtos no mercados internacionais. Isso foi decorrência do encerramento de fábricas nos Estados Unidos, problemas operacionais em unidades de outras companhias e regiões, aumentos de casos de Covid na Ásia e conflitos geopolíticos. Esse cenário impactou positivamente os preços internacionais de soda cáustica. Vale ainda destacar que a demanda continua alta, tanto na América do Sul como globalmente, nesse produto. Por esse motivo, focamos fortemente no nosso programa de excelência operacional, que visa assegurar a disponibilidade de produtos para atendimento às necessidades na região e exportação para outras. Tivemos também que enfrentar a alta de preço dos insumos, de energia e serviços, devido à inflação local e global. E isso impactou o trimestre, os custos de produção, distribuição e serviços prestados. Olhando para o segmento de PVC, houve uma recomposição dos estoques globais pelo retorno da produção de fábricas que se encontravam em manutenção, somado à redução da demanda da construção civil no hemisfério norte devido ao inverno. Isso levou a uma queda no preço médio do PVC internacionalmente neste início do ano. Nesse mesmo período, observamos uma desaceleração das vendas de materiais de construção no Brasil. Situação que não se repete na Argentina, que registrou alta demanda, impulsionada principalmente por obras públicas. O desbalanço das cadeias logísticas globais tem imposto um desafio para exportações de PVC das fábricas na região para o mercado global. No slide 3, analisando o cenário para 2022, a expectativa é de que as incertezas globais perdurarão ao longo de todo o ano, e teremos desafios nos segmentos e mercados em que atuamos. Podemos dizer que continuaremos com eventos de difícil previsibilidade, tanto sobre a duração como as consequências, falando de guerra e do Covid. A expectativa é que 2022 permaneça um ano com incerteza em relação ao crescimento global, inflação, taxa de juros e cadeias logísticas. Precisamos estar atentos à demanda na construção civil no Brasil e à continuidade das obras públicas na Argentina, além do avanço na implementação do marco do saneamento e pela execução dos leilões já contratados e a realização dos novos. Olhando para dentro da Unipar, destacamos que a consistência
na implementação da nossa estratégia permite que continuemos avançando na qualidade da nossa operação e do nosso comercial, para aproveitar o cenário favorável de mercado. E a sustentação se dá por nossos pilares estratégicos. Continuamos investindo no futuro, que é o crescimento, a sustentabilidade e equipe. No slide 5, já entrando no detalhe do resultado positivo, alcançamos níveis históricos no uso da nossa capacidade instalada. Ressalto o êxito das ações de excelência operacional realizadas nas 3 fábricas. Em Bahia Blanca, alcançamos 82% de utilização da capacidade instalada, em Santo André, 89%, e Cubatão, novamente, 92%. A utilização média da capacidade instalada de produção das 3 plantas ficou em 88% no primeiro trimestre de 2022. Diante desse cenário favorável de mercado e de avanço operacional, quero acrescentar que temos dado muito foco para ações de melhoria nas áreas comerciais. Queremos ser a primeira escolha de nossos clientes e, para isso, temos investido numa transformação interna. Slide 7. A área de negócio da Unipar tem sido desafiada para potencializar as vendas com novos modelos e cuidar dos clientes atuais. E essa transformação tem ocorrido nos últimos anos e segue em 2022. Em 2020, foi o ano de assegurar o abastecimento diante da pandemia, com a intensificação da comunicação para aproximar a cadeia e evitar quebras. Iniciamos a reestruturação das carteiras por segmento e a reorganização da estrutura e equipe. Além disso, iniciamos a busca de novos mercados e produtos. Em 2021, nosso foco foi a inovação e o desenvolvimento de novas aplicações, modelos e produtos. Ampliamos a equipe, criando áreas de inovação nas 2 linhas comerciais. Iniciamos novos modelos de atendimento e serviços. Em químicos, por exemplo, fornecemos, além do produto, serviços de manutenção e recuperação de ativos para o cliente. Iniciamos a Academia Unipar para treinamento das equipes de clientes com mais de 900 horas de capacitação técnica. Neste ano, o nosso foco comercial está em mapear a cadeia e a experiência dos clientes, e assim criar uma proposta de valor com aderência para cada um desses segmentos. Além disso, queremos continuar a expansão em mercados atendidos, tanto na América do Sul como no mundo, conforme descrito anteriormente. No slide 8, mostramos que temos alcançado recordes históricos de vendas em todas as linhas de produtos. E dessa forma, consistente e estruturada, estamos ampliando a nossa atuação e aumentando a nossa base de clientes. Além das fortes melhorias operacionais e comerciais, continuamos olhando para dentro de casa e fortalecendo a nossa cultura para estarmos preparados para oportunidades e eventuais adversidades. Realizamos nesse trimestre a Semana da Cultura. Foi um marco em nossa transformação cultural. E aqui é o slide número 10. Foi um evento de 4 dias, com atividades presenciais e online, engajamento de 100% dos colaboradores. Difundimos nossas ações que orientam a um futuro com crescimento sustentável e promovemos conteúdos técnicos que ajudam na formação das pessoas. Fizemos reconhecimento do time e esse material também ficou disponível em um hot site para todos acessarem. Trabalhamos nossos valores como comportamentos que queremos na Unipar e a sustentabilidade foi incluída como um novo valor. E, além disso, reforçamos iniciativas que destacam o senso de identidade, responsabilidade e o orgulho de pertencer, com rodas de conversa, ações lúdicas e presenciais. Nossa cultura está centrada em pessoas protagonistas, que se desenvolvem e atuam num ambiente de alta performance, promovendo sempre inclusão, respeito, reconhecimento e confiança. Slide 11, nós também olhamos para fora da Unipar, e, em linha com a nossa visão de sustentabilidade, temos avançado em diversas ações e gostaria de dar luz aos temas de investimento social privado e de desenvolvimento social humano nesse primeiro trimestre. Priorizamos ações e projetos com impacto social nas comunidades vizinhas às nossas fábricas. Anunciamos 11 milhões para projetos sociais para serem executados nos próximos 24 meses.
e já começamos a tirar do papel essa mobilização nesse trimestre para impactar 850 mil pessoas no biênio. Investimos no projeto Pescar, que busca a capacitação e inclusão social de jovens carentes, nos Sabores Sustentáveis da Serra, que busca o incentivo à geração de renda e conservação ambiental junto aos produtores locais, no Fazer Valer, que incentiva a socialização de jovens por meio de práticas esportivas, no Mempodera, com ações de combate à pobreza menstrual, e no Lar Fraterno, que acolhe e oferece atendimento multidisciplinar para idosos, com fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, enfermaria e médico. Avançamos em projetos de âmbito maior, mas sempre com desdobramentos locais. Apostamos na Bienal e na sua mostra itinerante que percorre o interior de São Paulo, amplificando a arte, e na SP Arte, um festival que promove o mercado de artes e que acolheu visitas de professores e membros de conselhos comunitários consultivos dos nossos entornos e que promoverá ainda oficinas de arte nas comunidades de Santo André e Cubatão. E a Unipar também desenvolveu trabalho voluntário para limpeza nas comunidades e capacitação de jovens carentes em reciclagem. O último slide 13 aqui, todas essas ações que apresentei fazem parte do movimento transformacional da Unipar. Tudo isso para continuar sua trajetória de crescimento sustentável para gerar valor para todos os stakeholders com uma visão de perenidade. Os resultados recordes operacionais desse trimestre confirmam que estamos na direção certa. Passo a palavra agora para o Christian, que irá apresentar os resultados financeiros do trimestre. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. No slide 15 da apresentação, detalhamos um pouco mais os nossos resultados do primeiro trimestre de 2022, comparando com o primeiro e o quarto trimestre de 2021, e mostrando a evolução dos resultados e a consistência obtida nesse ciclo. A receita líquida consolidada no primeiro trimestre de 2022 foi de 1,9 bilhão, crescimento de 44% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Isso se deu em função do aumento do volume de vendas e dos preços internacionais. Já em relação ao quarto trimestre de 2021, tivemos uma queda de 6%, influenciada pelos preços internacionais de PVC, que apresentaram redução, conforme o Maurício mencionou. No gráfico abaixo, observamos que o custo variável consolidado tem se mantido em torno de 80% do nosso CPV total, registrando no primeiro trimestre de 2022 948 milhões. Mesmo com as pressões de preços dos insumos, mantivemos o CPV controlado. O EBITDA apresentou um crescimento de 46% frente ao primeiro trimestre de 2021. Frente ao quarto trimestre de 2021, o EBITDA recorrente apresentou um crescimento de 18% e, como mostra o gráfico, quando considerados os efeitos não recorrentes positivos do quarto trimestre, apresentou uma diminuição de 28%. Esses efeitos não recorrentes correspondem quase que em sua totalidade ao ajuste de preço de aquisição da Indupa, que afetou positivamente o EBITDA em 451 milhões e o lucro líquido em 305 milhões no quarto trimestre. O lucro líquido também teve consistente crescimento de 60% frente ao primeiro trimestre de 2021 e, expurgando esses efeitos não recorrentes comentados acima, 17% frente ao quarto trimestre de 2021. No slide seguinte, mostramos que a dívida líquida permanece negativa, mostrando a recorrente geração de caixa da companhia e registrou uma variação positiva de 243 milhões em relação a dezembro de 2021. Terminamos o trimestre com uma posição de caixa de 1,86 bilhão, aplicados em instrumentos indexados à CDI no Brasil e à inflação e dólar na Argentina. Aproveito para comentar sobre a bonificação em ações que foi aprovada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em abril, elevando o capital social da companhia para 928 milhões. Reforço aqui nossa disciplina financeira e gostaria de parabenizar os colaboradores e a administração da Unipar pelo trimestre. Vamos abrir agora para a sessão de perguntas. No caso de não ser possível responder às perguntas do webcast nesse momento, nossa equipe de RI entrará em contato posteriormente. Só um instante enquanto coletamos as perguntas. A
primeira pergunta é do Daniel Francisco Bernardes. Boa tarde. Existe dentro do cenário macroeconômico a possibilidade de diminuição da alavancagem? Outros itens da mesma pergunta: como a empresa pretende atuar num cenário turbulento como eleições e guerras para fazer alguma aquisição? E quais são as perspectivas da Solalban e Tucano? Redução de energia elétrica ou ativos? Eu vou responder essa pergunta. Obrigado, Daniel, pela pergunta. O cenário macroeconômico é bastante desafiador, né? Nós temos gerado consistentemente caixa, e a diminuição de alavancagem deve vir também e tem mostrado aí uma diferença positiva. Temos buscado formas de remunerar os stakeholders, né? Fizemos uma distribuição de 1,5 bilhão de dividendos em 2021, temos um programa de recompra em aberto e temos outros veículos para buscar aí, um equilíbrio do capital. Com relação a como a empresa pretende atuar num cenário turbulento como eleições e guerras para fazer uma aquisição, como a gente já comentou, a gente faz bastante estudos para ver a viabilidade das aquisições. Obviamente, a gente tem linhas de crédito já pré-aprovadas com as instituições e temos sempre uma perspectiva de manter a alavancagem baixa mesmo após a aquisição, para, num ciclo de baixa ou em algum problema pontual por conta de guerra ou inflação, não sermos afetados. Quais as perspectivas de Solalban e Tucano, redução com energia elétrica ou ativos? Primeiro ponto é ter acesso ao insumo, que é bastante importante para a gente, corresponde a cerca de 30% do nosso custo variável. O segundo ponto é ter energia mais limpa no Brasil, e aí Tucano faz sentido com a nossa estratégia de sustentabilidade. Solalban ainda não, mas Solalban está num país onde a matriz energética é gás. Então, aqui é um mix entre ter acesso à energia, poder absorver ainda benefícios de autoprodução e também ter os ativos num cenário bastante positivo e de direcionamento estratégico da companhia. Temos mais uma pergunta aqui do John Wine, acionista. Boa tarde, parabéns pela solidez nos resultados. Sobre avenidas de crescimento, hoje o que faz mais sentido para a Unipar? Crescer através de M&A ou na via orgânica? Ou seja, com a ampliação das plantas atuais ou construção de novas plantas em novas geografias? Obrigado, John Wine, pela pergunta. Na verdade, nós estamos estudando esses diferentes caminhos, né? Como chamou de avenidas. Nós temos algumas avenidas setoriais, por exemplo, o setor de saneamento, devido ao marco legal, né, do marco do saneamento, é uma das avenidas e nós já estamos inseridos nesse segmento. Então, portanto, estamos observando e acompanhando onde estão saindo os leilões e onde estão as maiores necessidades de insumos para, assim, construir capacidades, né, ou talvez alocar novas fábricas ou novos ativos perto desses lugares onde tiverem demanda, né? Um exemplo disso foi a ampliação que nós aprovamos em novembro do ano passado, da capacidade em 15% da capacidade total de Santo André, né? E vamos colocar um forno de ácido clorídrico que exatamente vai para o tratamento de água. Em termos então, o saneamento, como um exemplo, pode levar a gente a ocupar outras áreas geográficas. Nós estamos também olhando outros países, nós temos atuação, por exemplo, na Argentina, e no norte da Argentina tem o projeto de lítio, então estamos acompanhando. Em termos de aquisições, aí vai depender também. Nós estamos olhando aquisições que são complementares ao nosso core business e que também podem estar situados em outras áreas geográficas. Então, basicamente, nós temos algumas avenidas de crescimento que nós estamos, como o Christian até comentou na resposta anterior, que nós estamos avaliando e acompanhando, esperando o momento correto de tomada de decisão, aprovação e implementação. Próxima pergunta, Lucídio Panho Sati.
Boa tarde, parabéns pela ótima administração da empresa e pelos resultados. Estão previstos alguma parada para manutenção no período nos próximos 2 anos? A nova fábrica possível no Norte ou Nordeste vai sair? Quando e como está sendo programada? Boa tarde, Lucídio. Bom, vamos para a primeira parte da pergunta, né? A parada. Nós sempre temos paradas recorrentes, né? As nossas paradas na empresa são, a maior parte delas, preditivas, quer dizer, elas são programadas e preventivas, né? Nós fazemos a manutenção dos ativos para evitar o desgaste deles, ou para mantê-los novos, ou para antecipar antes que aconteça algum tema com ele, né? Por exemplo, que ele venha a romper por fadiga, ou que ele tenha um problema. Então, assim, a grande maioria das paradas que fazemos são com essa intenção. Nós hoje também contamos com ferramentas que nos ajudam a fazer essa avaliação do ativo e definir o melhor momento para fazer as paradas de manutenção. Em relação à segunda parte da pergunta, né? A nova fábrica possível Norte e Nordeste vai sair. Estamos em processo, como eu acabei de responder na pergunta anterior, estamos em estudo, e assim com que as variáveis, né, e o business case fizer sentido, né, e tiver todos os elementos completos, levaremos para o nosso Conselho de Administração para aprovação, e aí, se for aprovado, nós faremos o anúncio. Próxima pergunta é do Marconi. Boa tarde, parabéns pelos resultados obtidos em mais um trimestre. A empresa poderia oferecer um desdobramento de ações, dada a cotação de 3 dígitos? Alguma previsão? Boa tarde, Marconi. Acho que esse tema já foi trazido aqui em outros calls. A gente tem estudos feitos, mas no momento a gente não tem nenhum direcionamento para fazer. Tá? Pergunta do José. Boa tarde. Há alguma intenção ou estudo para investimento e produção de amônia? Obrigada. José, eu acho que essa pergunta vem por causa do hidrogênio verde, que se fala do futuro, né? Nós somos uma empresa especialista em eletrólise. Hoje nós já produzimos hidrogênio, né, a partir de nossas eletrólises, que é o hidrogênio cinza, que nós produzimos quando fazemos o processamento, né, do sal e da água com eletricidade, e esse hidrogênio nós reutilizamos. Agora, olhando para um aspecto maior de futuro, né, que pensando em 10 anos para frente, esta é uma área do hidrogênio verde, né, que nós estamos olhando, porque nós temos o domínio da tecnologia e da gestão do material, né, e dos químicos. Mas é um projeto de médio a longo prazo, e nós estamos avaliando como nós poderíamos entrar, o que faria sentido, quais são os mercados futuros, mas ainda é muito cedo, né? Por exemplo, na Europa, que é a Alemanha, principalmente, que é o país que mais se fala de hidrogênio verde e de uma potencial mudança de matriz no futuro, ainda também tem muito caminho, né? Porque precisa criar os portos para recebimento, precisa criar os caminhos para transportar e, além de tudo, mudar toda a infraestrutura de quem será usuário, né, do hidrogênio verde, que pode ser entregue via amônia ou de outra forma. Então, estamos olhando, mas é um tema de médio para longo prazo. Temos uma pergunta, aliás, 2 perguntas do Eli Munhoz. Parabéns pelos resultados. Notamos um aumento de preço relevante no preço da soda para o segundo trimestre de 2022, via Bloomberg. Como funciona esse repasse de preço? Há delay de 1 mês? Deixa eu responder a primeira e a segunda o Christian responde, tá bom, Raquel? Então, vamos lá. A primeira, esse repasse de preço funciona exatamente como você falou, é o delay de 1 mês mais 1. Assim que funciona pelos contratos que temos estabelecidos, mas também é o padrão de mercado, né? Agora, a segunda parte da pergunta, por favor. A segunda parte é a previsão de realização de roadshows com investidores e do Unipar Day? Essa eu vou responder. Acho que a gente tem feito reuniões mais individuais, participado de alguns eventos,
e roadshows específicos quando temos alguma missão, quando temos algum movimento no mercado de capitais. Acho que para esse ano também temos aí um projeto de lançamento de nossa visão de sustentabilidade para o segundo semestre e, com certeza, vamos apresentar para os investidores e estar perto deles para apresentar o nosso plano. Obrigada, Christian. Próxima pergunta, Flávio Cavalcante Uyemura. Boa tarde, parabéns pelo resultado. Também essa pergunta tem duas partes. Vamos lá. Qual o principal segmento que compra os produtos da Unipar? E qual a proporção de vendas entre mercado interno e mercado externo? Os nossos principais produtos na companhia atualmente são o cloro, que nós temos aplicação direta. Depois, o cloro ele é formulado, né, e se transforma em hipoclorito, ou pode ser transformado em ácido clorídrico. Então, vamos lá. Para o segmento de cloro, em geral, o maior segmento que compra é o de saneamento, tanto na forma de cloro direto, como na forma de hipoclorito, ou ácido clorídrico que é transformado depois em coagulante. Então, esses três produtos vão para saneamento principalmente. O hipoclorito tem um outro setor que ele vai para a área de higiene e limpeza, porque o hipoclorito é a base da água sanitária. Então, também tem um pedaço que vai para lá. Já uma outra parte do nosso portfólio, que é o PVC, a maior parte vai para a construção civil, seja para obras residenciais, pela produção de tubos e conexões, ou para obras de infraestrutura, que são tubos maiores, de maior diâmetro e conexões maiores. Então, vai para infraestrutura e também para irrigação na área agrícola. Uma terceira área importante da companhia de produto, que é a soda cáustica, aí é bem mais pulverizado, porque a soda cáustica ela é aplicada no segmento agro, as usinas acabam comprando, ela vai para o setor de mineração, para ajudar na separação dos minerais, ela também entra na higiene e limpeza, para fabricação de shampoos e sabões, e assim por diante, né? Então, a soda cáustica é diferente do PVC e do cloro, ela é um pouco mais diversificada. A segunda parte? Sobre o mercado interno e mercado externo, a proporção de vendas. Bom, a proporção de vendas da nossa empresa, durante a pandemia, os últimos 2 anos, praticamente todo o nosso produto permaneceu no mercado interno devido à alta demanda. E agora, mais recentemente, nesse primeiro trimestre, nós voltamos a exportar com uma intensidade maior do que estávamos fazendo durante a pandemia, né? Voltando aí os níveis mais históricos. Temos mais uma pergunta aqui de Frederico Fernandes, da Argus Media. Tem se falado sobre uma possível aquisição da Braskem pela Unipar. Procede a informação? Em caso positivo, quais as possíveis sinergias imediatas advindas da aquisição e aquelas em um horizonte um pouco maior? Boa tarde, Frederico. Obrigado pela pergunta. Nós não comentamos rumores de mercado e não temos muito a dizer sobre o tema. Não havendo mais perguntas, nós encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Bom, mais uma pergunta aqui, Edson Sato. A perspectiva de quanto tempo o marco sanitário surtirá efeito na demanda da Unipar? Obrigado, Edson. Aqui apareceu essa pergunta aqui nos 45 aqui do segundo tempo. Mas, a perspectiva é o seguinte, tem todo um processo das empresas que conseguirem, né, conquistar ou ganhar os leilões, né? Porque elas têm que ganhar o leilão, se comprometer, fazer os projetos, adquirir, né, conseguir as licenças, adquirir depois os equipamentos, construir a infraestrutura. Então, os nossos produtos começam a entrar numa etapa um pouco mais avançada, né? Nós entramos já a partir da infraestrutura criada ou depois no tratamento químico mais para frente. Então, nós temos aqui um delay, provavelmente aqui de 3 a 5 anos, dependendo do tamanho do projeto, da implicação.
apesar que nós temos alguns efeitos de curto prazo, que são as próprias empresas que hoje já fazem saneamento, que estão ampliando a sua rede de atendimento, né? Tanto colocando infraestrutura para esgoto, como também para água potável. Uma última pergunta aqui de José. A companhia enxerga boas oportunidades de crescimento no mercado de irrigação agrícola? Boa tarde, José. Obrigado pela pergunta. Como eu comentei, o nosso PVC, basicamente, ele vai para fazer tubulações, né? E essas tubulações não importa, pode ser um diâmetro pequeno ou diâmetros grandes, né? O mercado de irrigação tem crescido bastante, né? Acompanhando o mercado agro e também com todos os desafios de um regime de chuvas, né? Que nós tivemos nos últimos tempos, né? Então, temos observado investimento contínuo, né, em tecnologias ou irrigação nas lavouras do Brasil, né, exatamente para evitar essas crises, a dependência das crises hídricas ou do regime de chuvas que tem nos últimos anos não ficado de acordo com o passado. Só um momento, enquanto verificamos outras perguntas. Então, estamos finalizando aqui a sessão de perguntas e respostas. Maurício, por favor, suas considerações finais. Bom, obrigado a todos pela participação nesse call de resultados. Qualquer esclarecimento que julguem necessário, por favor, façam contato com o time de relações com investidores ou mesmo com o Christian ou comigo. Gostaria, antes de finalizar, de comentar mais uma vez sobre os resultados muito positivos e importantes conquistados pela Unipar nesse primeiro trimestre, apesar das adversidades, né, dos aumentos de insumos, da redução de demanda em PVC, da queda do preço internacional, a forma com que a companhia operou nesse trimestre compensou, mais do que compensou, todas as perdas e reduções, né, que aconteceram no mercado de uma maneira geral. Isso é muito importante para a perenidade e sustentabilidade da empresa, e isso ainda mais com um ano incerto que nós temos pela frente com as diversas temas que estão acontecendo no mundo. Então, nós, como companhia, continuaremos trabalhando com excelência operacional em melhorar nossa competitividade e manter uma produção com uma alocação comercial nos mercados da América do Sul e internacionais, para continuar preservando e gerando resultados importantes. Gostaria também, agora, aproveitar e agradecer especialmente aos nossos colaboradores que constroem esse dia a dia na Unipar e que fizeram acontecer esse resultado tão importante para a gente. É o empenho desse time que faz seguirmos também avançando nessa trajetória ascendente dos últimos tempos, sempre com muita eficiência, trabalhando com uma consciência e sustentabilidade, com muita segurança e responsabilidade. Então, também agradeço a colaboração de todos os nossos parceiros de negócio que têm nos apoiado nessa jornada. Gostaria também de agradecer ao nosso Conselho de Administração pelo apoio e também ao Frank Gayer Abubakir, o chairman da companhia, também pela confiança. E, para finalizar, reforço que queremos manter o diálogo aberto e comunicação transparente, né? E me coloco à disposição para contatos. Obrigado e tenham uma boa tarde.